A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. E já chegamos no capítulo 14. Hoje vamos meditar no texto que vai do versículo 8 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua palavra. Abençoa o teu servo que prega a tua palavra. E usa, meu Deus, da tua palavra para a edificação daquele que me ouve. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante de uma situação onde os homens, o Paulo e Barnabé, estão sendo exaltados à posição de Deus. E eles precisam vencer o ego. Eles precisam vencer essa posição que lhe estão dando, que deu a eles uma posição superior a todos os homens, uma posição divina. O título da mensagem é Vencendo o Ego. Paulo e Barnabé, nós estamos acompanhando eles na sua viagem, na primeira viagem missionária, e nós vimos que eles estavam lá em Antioquia, e lá eles foram presos, lá eles foram surrados, e de lá foram expulsos. Depois que chegaram a Perge, aconteceu também a mesma coisa, fizeram um levante contra eles, judeus e gentios, e eles saíram de novo correndo. E nós vimos que eles estavam motivados por Deus, mesmo diante das tribulações, porque eles viam as grandes multidões que se convertiam através da sua pregação. E agora eles chegam em Listra. E ali eles vão a uma sinagoga e começam a pregar o Evangelho. E eles estão pregando o Evangelho. E tinha um homem assentado, que era um homem paralítico, um aleijado, que assistia à pregação de Paulo. E vai acontecer ali coisa maravilhosa com esse homem, que vai chamar a atenção daquela cidade que nunca tinha visto tal coisa, e vão querer endeusar tanto Paulo quanto Barnabé. E eles estavam
já perseguido em outras cidades. E agora eles chegam nessa nova cidade onde colocam eles nessa posição. Mas eles são de Deus. São homens verdadeiramente convertidos. Eles não vivem para eles vivem para Deus. E conseguiram identificar que aquilo era uma ação do diabo, que queria impedir o progresso do Evangelho. Nós temos ego. Nós sentimos a necessidade de ser reconhecido nas coisas que fazemos. E muitas vezes gostamos quando as pessoas comentam de maneira positiva aquilo que fazemos. Nós nos sentiríamos muito orgulhosos de ter que parar aplausos. Por favor, parem. Embora pedindo para parar, mas talvez sentindo o ego crescendo, mostrando como eu sou bom naquilo que eu faço. Satanás tentou a Cristo. Queria que Cristo saltasse do pináculo do templo e fosse atendido pelos anjos para que descesse suavemente na frente dos judeus no templo de Jerusalém. Mas Jesus não caiu na tentação de Satanás. Satanás continua tentando os homens a serem reconhecidos pelas pessoas como pessoas extraordinárias naquilo que fazem. Imagine, se Satanás tentou a Cristo na presunção, quanto mais aos homens. Mas o que é que nós somos diante de Deus? O que são as nossas obras diante de Deus? Por melhores que sejam, por mais que sejam as nossas obras, a Bíblia compara as nossas obras como trapos de imundícia. É assim que nós devemos ser. É assim que devemos reconhecer. Eu sou apenas um servo. Eu não faço nada das minhas próprias mãos. Nós vamos, nesse texto lido, entender o que aconteceu. Vamos ver como é que se desenvolveu esta situação onde eles estavam sendo exaltados a uma posição divina. Em primeiro lugar, relendo os versos 8. O verso 8, nós vamos ver o seguinte: que estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, aleijado dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele nasceu assim, ele era assim de nascença. Alguma coisa quebrada, torta, não completa, já na sua gestação. Não que ele quebrou depois, não que ele tenha torcido depois, e alguém pode arrumar, porque ele tinha, mas ele nasceu sem aquela ligação, sem aquele osso que deixava talvez o seu pé sem o movimento firme. Ele nasceu assim, faltando alguma coisa, só um milagre para fazer com que ele voltasse ou não, ele nunca foi, para que ele se tornasse um homem completo na sua movimentação das pernas. Ele era assim, e ele estava ali, naquela posição, sentado, que talvez até fosse um pedinte, um mendigo, e essa era a situação daquele homem. E ele estava sentado e ele olhava para Paulo, e ele ouvia o que Paulo dizia. E Paulo pregava o Evangelho, falava de Jesus, falava do poder de Jesus, falava da salvação que o homem encontra em Jesus, falava do amor, da misericórdia de Deus sobre todas as pessoas. E aquele homem assentado olhava, e seus olhos talvez brilhassem,
E Paulo, pregando, corria os seus olhos na multidão e de vez em quando passava no rosto daquele homem e olhava para ele, brotando ali fé, brotando ali a esperança de que Deus poderia atuar na sua vida. Talvez ele já tivesse sem esperança em todos os lugares que tenha ido. Nunca ninguém conseguiu fazer nada por ele. Talvez tenha procurado todos os ídolos daquela cidade, daqueles lugares. Talvez nunca tenha ouvido falar de Deus dessa maneira. Do Deus único e verdadeiro. Do Deus dos judeus. A fé vem por ouvir da palavra de Deus. E ali no coração daquele homem que ouvia atentamente as palavras de Paulo, começou a aparecer um fiapo de fé, e ele foi se tornando um tecido forte. E então Paulo atentou mais para aquele homem, olhou para o seu rosto. E Paulo certamente foi tocado pelo Espírito Santo. Verso 9 nós lemos: e eis que ouvia falar Paulo. Ele ouvia, ele prestava atenção. Não é como aqueles que ouvem, mas não entendem. Escuta só. Está olhando para quem prega, está com o ouvido aberto, mas não consegue receber a palavra. Aquele homem recebia a palavra. E aquele homem ali sentado, Paulo fixa os olhos nele e, movido pelo Espírito Santo, que certamente tocava no seu coração, e dizia: fala, Paulo, fala para ele, Paulo. E vendo a fé nos olhos daquele homem, que ele podia ser curado por aquela fé, então ele diz em voz alta. Paulo certamente estava falando em voz alta, estava pregando para uma multidão. E agora destaca-se que ele falou em voz alta, em voz mais alta, porque talvez o homem estivesse lá fora, sentado, olhando para dentro. Talvez Paulo estivesse pregando fora, mas uma grande multidão. E ele diz em voz alta, quero crer que ele gritou para aquele homem: levanta-te, direito sobre os teus pés, com coragem, com ousadia, porque certamente Deus tocou no seu coração. Levanta-te, coloca-te de pé. E aquele homem, verso 11 nos diz, no verso 10, e ele saltou e andou. Ele estava ouvindo, ele creu naquele Deus poderoso, ele creu no nome de Jesus e na palavra daquele homem que mandou que ele ficasse em pé. E a sua fé explodindo no seu coração fez com que ele não se levantasse, mas que saltasse. Nunca saltou, mas foi o primeiro salto que ele deu. Saltou porque estava curado e andou. Ele creu, ele foi salvo. Foi curado fisicamente e curado espiritualmente. Ele creu. Como é que fica Paulo depois de uma situação como esta? Como é que fica o seu ego depois dele ter feito isso? Ele olhando o que podia fazer, que era capaz de fazer. E o povo carrega Paulo. Verso 11 nos diz: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E deram o nome para Barnabé de Júpiter e para Paulo de Mercúrio, porque eram os deuses que eles acreditavam.
E estava ali diante deles aqueles homens que na verdade eram deuses. Isso na mente deles. Isso na mente deles. O homem que foi curado creu no Deus que Paulo anunciava. A multidão creu no homem que falava. Será que é diferente hoje? Será que as pessoas não estão acreditando mais nos homens do que em Deus? Quantos homens estão por aí sendo carregados pelo povo? Pessoas que viajam distâncias, sendo que Deus está ali onde Ele está. Viajam distâncias para ver homens, para buscar o resultado, solução na sua vida, da mão de um homem, quando Deus está ali onde Ele está. O povo confunde as coisas, assim como esse povo de Listra misturou Deus com homens, com o pensamento deles, daquele Mercúrio, aquele Deus deles, da mitologia, foi misturando tudo. Hoje existe uma mistura. Pessoas que acreditam num óleo, que acreditam numa planta que levam para casa, que acreditam num enfeite, que acreditam no mantra. Existe religião que mistura Deus e imagens, ídolos espalhados por todo canto. Nós precisamos conhecer Deus como Ele é. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito não tem aparência. Nós precisamos conhecer Deus como Ele é. Precisamos tomar cuidado de não misturar Deus com homens, com as coisas. Mas voltando a Paulo, que agora está sendo carregado pela multidão como se fosse Deus. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu ego? As pessoas parece que preferem endeusar homens que estão vendo, acreditar mais no homem. É por isso que muitos estão aí sendo carregados pelo povo. Cantores endeusados, como eram antigamente os cantores do mundo, hoje são os chamados cantores gospels, que são endeusados, pessoas que pagam para ver o homem cantar. Deus tem ciúmes de nós. Ele não divide a sua glória com ninguém. Os anjos não aceitam adoração. E esses apóstolos certamente se recusaram a aceitar serem endeusados por aqueles homens. Quantos exploram pessoas dessa maneira, que aceitam adorar, servir o homem? Quantos se deixam iludir? Quantos homens têm sucumbido diante de elogios? A Deus toda a honra e toda a glória, somente a Ele. E a última parte desta mensagem, agora é a vez dos apóstolos. O povo diante dos apóstolos. Verso 14 nós lemos: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. Vaidade que é ídolo.
Nós estamos pregando para vocês largarem os ídolos e vocês querem nos fazer de ídolos. Larga isso e vos converta ao Deus vivo, a quem nós servimos. A indignação deles mostra que eles não tiveram nenhuma presunção de serem carregados pelo povo, de serem aplaudidos pelo povo. O ego deles não cresceu. Eles eram humildes, como Deus quer que sejamos. Bem-aventurados humildes. Somos servos do Senhor. Aquele povo precisavam de ajuda, precisavam de que alguém lhes abrisse os olhos. E Paulo estava ali para isso. Mas se ele se deixasse levar, ele ia querer montar talvez uma fortuna em cima daquela situação. Mas eles na verdade ficaram indignados, porque estavam pregando uma coisa e eles entenderam outra bem diferente. E em sinal da indignação deles, rasgaram as roupas deles, porque eles queriam mostrar quão terrível era a atitude daqueles homens, que era uma blasfêmia contra Deus aquilo que eles estavam fazendo. Colocar homens como deuses é muito sério. Dividir a glória de Deus com as pessoas. E eles não aceitaram aquela situação. Ficaram indignados. E no verso 15, ele diz: varões, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões. Quantos se sentem superiores? E eles, Paulo e Barnabé, somos sujeitos às mesmas paixões. Lembrei-me daquele fariseu que orava perto daquele cobrador de imposto que estava ajoelhado, que dizia: tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. E esse fariseu que batia no peito e dizia: graças te dou porque não sou igual a este. Paulo dizendo: somos iguais a vocês. Irmãos, nós somos salvos e perdoados, embora pecadores. Se nós fôssemos para o inferno porque pecamos, iríamos, porque somos pecadores. Mas Deus nos justificou diante de Deus e perdoou todos os nossos pecados. Os apóstolos mostraram humildade, reconheceram a pequenez e impediram aqueles homens de fazer tal pecado. Vou concluir. É isso que devemos fazer com o nosso ego, com a nossa presunção, zerar ela dentro de nós. Saber que nós somos pessoas simples diante de Deus. Somos sujeitos às mesmas paixões e pecados. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não cometa o erro de achar que é superior a ninguém. Procure se manter dentro da sua humildade. Reconheça Deus como superior da sua vida. Eu vou terminar mais uma vez lendo o verso 15, para ficar como reflexão na nossa mente. Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Só a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe.